No momento em que o pai humilde adentrou a imponente sede de vidro da Whittaker Inovações, seus sapatos gastos deixaram manchas cinzentas embaraçosas no piso de mármore impecável, e o riso ecoou. Você defenderia alguém sendo humilhado pela aparência ou desviaria o olhar? Compartilhe sua opinião nos comentários. O segurança na reluzente recepção sequer tentou disfarçar o desprezo ao examinar o documento de identificação esfarrapado do homem, demorando-se deliberadamente enquanto a fila de executivos impacientes atrás dele se agitava, seus suspiros e comentários murmurados cortando a atmosfera silenciosa. Michael Davis permanecia perfeitamente imóvel, ombros levemente curvados, segurando uma pequena pasta de couro desgastada com mãos trêmulas. Seus sapatos, outrora pretos, mas agora um cinza desbotado, com cadarços desfiados unidos por fita isolante e um solado que havia sido colado tantas vezes que a forma original mal era reconhecível. Pareciam gritar pobreza em um prédio onde o sucesso era medido por couro italiano e ternos sob medida. O contraste entre seus jeans desbotados, camisa de segunda mão abotoada e a opulência circundante da catedral corporativa de 30 andares era doloroso de testemunhar. Mas ninguém naquele elegante saguão poderia imaginar por onde aqueles sapatos haviam caminhado ou o que aconteceria na próxima hora que os deixaria todos boquiabertos. "Senhor, tem certeza absoluta de que tem um horário marcado?" Perguntou a recepcionista em voz alta, sua voz ecoando pelo átrio de mármore, atraindo mais olhares e risadinhas sutis das pessoas bem vestidas que aguardavam o elevador. Suas unhas perfeitamente feitas tamborilavam impacientemente no teclado, sua expressão deixando claro que esperava não encontrar nenhum registro daquele homem maltrapilho em seu sistema. Michael assentiu silenciosamente, seu rosto enrugado uma máscara de dignidade apesar da humilhação queimando em seu peito. Seus dedos, calejados e manchados por anos de trabalho manual, apertaram a pasta contendo tudo o que lhe restava no mundo. A pasta continha mais do que apenas papéis. Continha sua última esperança, o futuro de sua filha e 18 meses de trabalho em noites sem dormir após turnos de 12 horas na fábrica. Se histórias de pais que se recusam a render sua dignidade apesar de adversidades esmagadoras tocam seu coração, inscreva-se agora para mais histórias poderosas que nos lembram da força encontrada em pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias. "O Sr. Whittaker solicitou especificamente me ver", disse Michael finalmente, sua voz surpreendentemente firme, apesar dos olhares zombeteiros. "Estou aqui sobre a proposta do projeto Davidson. O horário é 10h30. A recepcionista ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada, dúvida escrita em seu rosto enquanto o examinava de cima a baixo mais uma vez. "Aguarde um momento. Vou confirmar com a assistente dele." Seu tom deixou claro que esperava mandá-lo de volta por aquelas portas giratórias em poucos minutos. Mais um ninguém delirante pensando que poderia conseguir uma reunião com um dos homens mais ricos do país. Michael se moveu em direção à área de espera, dolorosamente consciente de quão deslocado parecia entre os móveis elegantes e as pessoas ainda mais elegantes. Um jovem executivo em um terno azul marinho sob medida moveu deliberadamente sua pasta polida para longe quando Michael se sentou, como se a pobreza pudesse ser contagiosa. Duas mulheres em vestidos de grife cochicharam atrás de mãos cuidadas, seus olhos se voltando para seus sapatos, depois desviando-se com desprezo mal disfarçado. Um cavalheiro mais velho em um terno cinza carvão caro realmente se levantou e se moveu para um assento mais distante, fazendo um show de escovar o local onde a jaqueta gasta de Michael havia brevemente tocado o sofá de couro impecável. "Você viu os sapatos dele?" Uma mulher sussurrou para a outra, sem se incomodar em abaixar a voz o suficiente. "Acho que nunca foram engraxados na vida. Provavelmente está aqui para se candidatar à vaga de zelador", respondeu sua companheira com um sorriso presunçoso. "Embora eu duvide que até mesmo nossa equipe de limpeza aparecesse vestida assim." Michael manteve os olhos fixos na pasta em seu colo, fingindo não ouvir. Ele havia se acostumado com os olhares de soslaio e os comentários sussurrados no ano passado. Seus dedos traçaram as bordas desgastadas da pasta, encontrando conforto na textura familiar.
Dentro estavam os desenhos técnicos e os projetos de protótipos que representavam sua última chance de salvação. O que nenhum deles sabia era que apenas 18 meses antes, Michael Davis estava sentado em um escritório muito parecido com este, vestindo um terno que custava mais do que o aluguel mensal de algumas pessoas. Eles não conseguiam ver os 3 diplomas de engenharia juntando poeira em seu apartamento na garagem, ou entender por que um ex-engenheiro de design sênior agora se pareceria com um homem que não podia pagar um par de sapatos decentes. A verdade estava escondida sobre aqueles solados gastos e a teimosia de sua mandíbula. Michael nem sempre viveu à beira da pobreza. Uma vez, ele havia estado entre as estrelas em ascensão, na Horizon Technologies, com um escritório de esquina com vista para a Bahia e um futuro tão brilhante quanto o diamante no dedo de sua esposa Emma. Eles tinham uma bela casa nos subúrbios, uma filha frequentando uma escola particular e fins de semana planejando suas próximas férias exóticas. A vida tinha sido perfeita, até que não foi. A lembrança daquela noite chuvosa de outubro ainda assombrava seus sonhos. O telefonema do hospital, o grito de seus pneus enquanto ele corria pelos semáforos vermelhos. O rosto do médico ao dar a notícia que destruiria o mundo de Michael. Emma e sua filha Lily, de 10 anos, haviam sofrido um acidente de carro catastrófico. Emma havia morrido instantaneamente. Lily havia sobrevivido, mas com graves lesões na coluna que a deixaram paralisada da cintura para baixo. Nos meses que se seguiram, a vida de Michael se desfez com uma velocidade assustadora. As contas médicas se acumularam mais rápido do que o seguro poderia cobri-las. Seu desempenho no trabalho sofreu quando ele dividiu seu tempo entre o hospital e seu emprego. Os olhares de simpatia dos colegas lentamente se transformaram em suspiros impacientes e reuniões a portas fechadas sobre sua contribuição diminuída. Eventualmente, a Horizon Technologies o havia dispensado, compassivamente, disseram eles, com um pacote de rescisão que desapareceu quase imediatamente no buraco médico da dívida. O elegante apartamento na cobertura foi trocado por uma unidade de 1 quarto em um prédio decadente perto do centro de reabilitação de Lily. A conta poupança foi esvaziada para equipamentos especializados. Os ternos de grife foram vendidos para pagar por medicamentos. O carro esportivo elegante foi trocado por um sedã de 15 anos que quebrava com mais frequência do que funcionava. E ainda assim não foi o suficiente. Pela primeira vez em sua vida, Michael havia aprendido o que significava estar verdadeiramente desesperado. Ele havia aceitado qualquer emprego que pudesse encontrar, estocando prateleiras durante a noite, entregando pacotes durante o dia, fazendo pequenos trabalhos de manutenção nos fins de semana. Qualquer coisa para manter um teto sobre a cabeça de Lily e comida em sua mesa. Qualquer coisa para pagar pelos medicamentos e terapia que não eram cobertos pela assistência estadual da qual agora dependiam. Mas, apesar de tudo, uma coisa permaneceu inabalável: a mente brilhante de Michael. Durante as longas noites, sentado ao lado do leito hospitalar de Lily, ele começou a esboçar uma ideia, um projeto revolucionário para um sistema protético mais acessível e leve que poderia mudar milhões de vidas. Começou como uma forma de ajudar Lily, mas cresceu para algo muito maior. Algo que poderia, se alguém apenas ouvisse, transformar não apenas suas vidas, mas as vidas de inúmeras outras pessoas que não podiam pagar a tecnologia médica atual no mercado. Senhor Davis? A voz da recepcionista cortou suas memórias, seu tom visivelmente mudado. A assistente do Sr. Whittaker está a caminho para acompanhá-lo, 15º andar. A surpresa era evidente em sua voz e na repentina atenção dos outros na área de espera. Suas expressões mudaram de desprezo para curiosidade. Quem era aquele homem maltrapilho que merecia a escolta pessoal do andar executivo? Quando Michael se levantou, sentiu os olhares o seguindo. O mesmo jovem executivo que havia movido sua pasta, agora zombava abertamente de seu colega. Aposto que é irmão do zelador ou algo assim. Provavelmente precisa de um empréstimo. As portas do elevador se fecharam, cortando o riso, mas não a picada de suas palavras. Michael respirou fundo, verificando seu reflexo na parede espelhada. Seu cabelo estava bem penteado, sua camisa limpa e passada, mesmo que estivesse fora de moda há anos.
Seus sapatos gastos pareciam ainda piores sob a iluminação forte do elevador, e ele se mexeu desconfortavelmente, tentando se posicionar para que não fossem a primeira coisa que alguém notasse. Quando as portas se abriram no 15º andar, o contraste foi gritante. Enquanto o saguão era impressionante, este nível exalava verdadeiro poder. Obras de arte originais adornavam as paredes, e o carpete era grosso o suficiente para engolir o som dos passos. Uma mulher elegante na casa dos 40 se aproximou com um sorriso profissional. Sr. Davis, sou Sandra Mitchell, assistente executiva do Sr. Whittaker. Por favor, siga-me. Se ela notou sua aparência maltrapilha, não deu nenhum indício. Seus saltos clicaram suavemente no piso de madeira enquanto ela o conduziu por um labirinto de corredores até uma vasta sala de conferências onde 6 pessoas estavam sentadas ao redor de uma mesa que valia mais do que sua renda anual atual. Na cabeceira estava o próprio Charles Whittaker, fundador bilionário da Whittaker Inovações, capitalista de risco e o homem que poderia mudar sozinho o futuro de Michael e Lily. Aos 65 anos, Whittaker tinha o físico esguio de alguém que reservava tempo para a academia, apesar de administrar um império global. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados, seu terno sob medida claramente feito sob medida. Ao contrário de muitos homens ricos, no entanto, não havia nada de suave nele. Seu rosto era todo ângulos, com olhos azuis penetrantes que pareciam olhar através de você em vez de para você. Os outros eram claramente membros de sua equipe executiva, todos usando expressões que variavam de curiosidade a desprezo mal disfarçado enquanto examinavam a aparência de Michael. Uma mulher em particular, com um corte Chanel elegante e óculos sem aro, não se incomodou em esconder seu desgosto enquanto seu olhar se demorava em seus sapatos gastos. Sr. Davis, por favor, sente-se, disse Whittaker, seu rosto ilegível. Ao contrário de seus funcionários, ele não mostrou nenhuma reação imediata às roupas maltrapilhas ou sapatos gastos de Michael. Você tem 15 minutos para nos convencer por que devemos investir em seu projeto de prótese. Michael colocou sua pasta sobre a mesa, suas mãos de repente firmes. Esta era sua única chance. Por Lily, por ele mesmo, pelos milhões de pessoas que não podiam pagar a tecnologia médica atual no mercado. Ao começar a falar, descrevendo os materiais inovadores e o processo de fabricação simplificado que poderia cortar custos em 60%, melhorando a funcionalidade, ele sentiu a atmosfera na sala mudar sutilmente. Uma das executivas se inclinou para a frente, seu desdenho anterior substituído por interesse profissional. Outro começou a fazer anotações rápidas. Mas foi quando Michael tirou o pequeno protótipo de sua bolsa que a verdadeira atenção floresceu na sala. Este era o resultado de 18 meses de trabalho na cozinha de seu minúsculo apartamento, construído com materiais reaproveitados e pura determinação. As opções atuais do mercado custam mais de $50 mil, explicou Michael, demonstrando o movimento suave da articulação. Meu projeto poderia ser vendido por menos de $20 mil, tornando-o acessível a pacientes sem cobertura de seguro premium, mantendo ainda uma margem de lucro saudável de aproximadamente 30%. Ele continuou sua apresentação, apresentando custos de produção, análise de mercado e potenciais canais de distribuição. Sua voz ficou mais forte à medida que ele passava da teoria para a aplicação prática, anos de experiência em engenharia evidentes em cada explicação precisa. Por esses breves minutos, foi possível vislumbrar o homem que ele havia sido antes da tragédia acontecer, confiante, brilhante e inovador. Enquanto falava, Michael notou um dos executivos, um homem magro com um relógio caro e pelos faciais meticulosamente cuidados, olhando fixamente para seus sapatos, então sussurrando algo para seu colega. A familiar sensação de vergonha subiu pelo pescoço de Michael, mas ele se forçou a continuar, concentrando-se nas especificações técnicas em vez dos olhares zombeteiros. O aspecto único do meu projeto é o sistema de articulação adaptável, explicou Michael, demonstrando com o protótipo. Os modelos atuais exigem ajustes profissionais regulares. Este sistema permite que os usuários façam pequenos ajustes sozinhos, reduzindo as visitas médicas de acompanhamento em aproximadamente 40%. Charles Whittaker, que havia permanecido em silêncio durante toda a apresentação, de repente se inclinou para a frente. E a vida útil da bateria?
Essa tem sido a principal reclamação com os modelos leves. Meu projeto usa um sistema de carregamento cinético, respondeu Michael, aliviado por estar respondendo a uma pergunta técnica, em vez de enfrentar mais julgamentos. O movimento natural de caminhar recarrega parcialmente a bateria, estendendo o tempo entre as cargas para 72 horas de uso contínuo, em comparação com o padrão da indústria de 24 horas. O Whittaker assentiu, um interesse genuíno brilhando em seus olhos. Impressionante. E os dados de teste? Michael hesitou, então endireitou os ombros. Limitados nesta fase. Construí 3 protótipos funcionais, mas sem financiamento adequado, testes abrangentes não foram possíveis. O executivo magro que estava olhando para os sapatos de Michael zombou audivelmente. Então devemos investir milhões com base em um protótipo de mesa de cozinha sem ensaios clínicos? Ele olhou ao redor da mesa como se esperasse um acordo universal com seu ceticismo. Como você chegou a desenvolver este projeto, Sr. Davis? Perguntou Whittaker, ignorando o comentário de seu colega. Michael hesitou, o verniz profissional rachando ligeiramente. Esta era a parte que ele havia debatido incluir, a história pessoal por trás da inovação técnica. Isso o faria parecer mais dedicado ou simplesmente desesperado? Minha filha, disse ele finalmente, sua voz suavizando. Ela sofreu um acidente 18 meses atrás. O equipamento que ela precisa... Ele parou, engolindo em seco. As opções atuais estão financeiramente fora do alcance de muitas famílias como a nossa. Eu queria criar algo que ajudasse, e outros como ela. Entendo, disse Whittaker, sua expressão ainda ilegível. E sua formação? 15 anos na Horizon Technology, senhor. Eu fui o engenheiro de design líder para dispositivos médicos até o ano passado. Até você sair para cuidar de sua filha, Whittaker terminou por ele. Algo mudou nos olhos do bilionário. Um lampejo de reconhecimento, talvez, ou compreensão. O executivo magro se inclinou para sussurrar algo para Whittaker, seus olhos se voltando significativamente para os sapatos de Michael. O que quer que ele tenha dito fez a expressão de Whittaker endurecer. E onde está sua filha agora, Sr. Davis? Perguntou Whittaker inesperadamente. A pergunta pegou Michael de surpresa. Com uma vizinha, disse ele depois de um momento. A senhora Abernathy cuida dela quando eu... Ele hesitou, não querendo admitir que não podia. A pergunta que fica é, será que Michael, com sua perseverança tipicamente brasileira de não desistir nunca, vai conseguir o investimento? E você, já passou por alguma situação parecida? Deixe seu valeu demais e compartilhe sua história nos comentários. Num dia de sol forte, no Rio de Janeiro, enquanto Cristo Redentor abençoava a cidade, a pergunta ecoava. Arriscaria tudo na promessa de um desconhecido, mesmo quando o mundo parece rir de você? Contem pra gente nos comentários o que fariam nessa situação, quando consigo dar a devida atenção. Entendo, disse Whittaker, sem deixar transparecer nada em seu tom. Agradeço, Sr. Davis. Precisaremos de um tempo para discutir sua proposta. Por favor, aguarde lá fora. Michael juntou seus materiais com o coração apertado. A apresentação tinha sido tecnicamente impecável, mas ele sabia como as coisas funcionam. A imagem contava, as conexões contavam, e ele não tinha mais nenhuma das duas. No corredor, sentou-se em uma cadeira, permitindo-se um momento de derrota. Através da parede de vidro da sala de reuniões, via a discussão animada. O executivo magro parecia estar argumentando fervorosamente, gesticulando na direção de Michael com um desdém pouco disfarçado. Outros examinavam o protótipo, passando-o adiante com interesse profissional. Whittaker permanecia indecifrável, ouvindo mais do que falando. 20 minutos se passaram até que Sandra reapareceu. O Sr. Whittaker gostaria de falar com você em particular, disse ela, guiando-o não de volta à sala de reuniões, mas para um escritório ainda mais imponente no final do corredor. Charles Whittaker estava de pé na janela, silhuetado contra o horizonte da cidade. Virou-se quando Michael entrou, estudando-o com a mesma intensidade perturbadora. Seu projeto é brilhante, Whittaker disse sem preâmbulos. Mas minha equipe está dividida. Alguns acreditam que vale a pena investir nele, apesar dos desafios de desenvolvimento. Outros, ele fez uma pausa, parecendo escolher suas palavras com cuidado. Outros têm preocupações sobre sua situação atual. Michael sentiu o coração afundar.
Era isso, a rejeição educada que ele esperava desde o momento em que entrou no prédio. Antes de tomar minha decisão, Whittaker continuou. Gostaria de entender algo. Ele contornou sua mesa, seu olhar se fixando nos sapatos gastos de Michael. Esses sapatos contam uma história, Sr. Davis. Você se importaria de compartilhá-la comigo? A pergunta era tão inesperada que Michael se viu respondendo honestamente, sem a edição cuidadosa que geralmente empregava em ambientes profissionais. Foram o último presente da minha esposa antes do acidente, disse ele silenciosamente. Eu estava reclamando que precisava de sapatos novos para o trabalho, e ela me surpreendeu no nosso aniversário. Depois que ela morreu, eu simplesmente não consegui substituí-los, mesmo quando começaram a se desfazer. Ele deu um pequeno encolher de ombros, constrangido. É irracional, eu sei, especialmente para uma entrevista como esta. Eu deveria ter dado um jeito de comprar novos, mas a Lily precisava dos remédios dela e... Whittaker levantou a mão, silenciando-o. Nunca se desculpe por priorizar as necessidades de sua filha. Havia algo diferente em sua voz agora, um calor que não estava ali antes. Ele ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar ainda fixo nos sapatos. Então, ele fez algo que deixou Michael sem palavras. Ele caminhou até a porta, fechou-a firmemente e voltou para se sentar na beirada de sua mesa. Com movimentos deliberados, ele enrolou a perna direita da calça para revelar uma sofisticada prótese abaixo do joelho. Eu perdi minha perna em um acidente de escalada quando tinha 22 anos, Whittaker disse friamente. Naquela época, a tecnologia era primitiva em comparação com hoje. Passei 5 anos da minha vida com dor constante porque não podia pagar por nada melhor. Seus olhos encontraram os de Michael. Eu jurei que, se algum dia tivesse os meios, ajudaria a mudar essa realidade para os outros. Ele abaixou a perna da calça e olhou diretamente para Michael. Eu sei reconhecer um grande engenheiro quando vejo um, Sr. Davis. Mas, mais importante, eu sei o que é ter sua vida alterada em um instante. Michael ficou paralisado, incapaz de formar palavras enquanto o bilionário voltava para trás de sua mesa. Meus executivos veem um homem com sapatos gastos, Whittaker continuou. Mas eu vejo um pai que sacrificou tudo por sua filha. Eu vejo um engenheiro que continuou a inovar apesar da tragédia pessoal. Ele fez uma pausa, um leve sorriso tocando seus lábios. E eu vejo uma oportunidade de investimento potencialmente lucrativa que meus concorrentes são míopes demais para reconhecer. Senhor Whittaker, Michael começou, mas o bilionário gesticulou para que ele se calasse. Eu fiz minha fortuna vendo valor onde outros viam apenas risco, Whittaker disse. Seu projeto tem o potencial de revolucionar toda a indústria de próteses médicas. Mais importante, tem o potencial de ajudar milhões de pessoas que atualmente estão excluídas do mercado por causa dos preços. Ele se inclinou para frente, incluindo sua filha. A garganta de Michael se apertou. Lily não precisa de próteses. A coluna dela foi ferida, mas... Eu estou ciente. Whittaker interrompeu gentilmente. Eu pedi à minha equipe para investigar seu histórico quando sua proposta chegou à minha mesa. Pesquisa completa é um hábito meu. Ele sorriu levemente com a surpresa de Michael. Sua filha precisa de fisioterapia especializada, equipamentos adaptativos e uma cadeira de rodas que custa mais do que a maioria dos carros. Tudo isso seria coberto pelo pacote abrangente de benefícios médicos oferecido a todos os executivos da Whittaker Innovations. O coração de Michael começou a disparar. Senhor, está dizendo que... Estou dizendo que quero adquirir seu projeto, Sr. Davis. Mas, mais do que isso, quero adquirir sua mente. Whittaker apertou um botão em sua mesa e Sandra apareceu quase instantaneamente. Por favor, peça ao conselho para se reunir novamente em 30 minutos. E ligue para o jurídico. Quero que os documentos preliminares sejam elaborados para uma parceria de desenvolvimento e nomeação de executivo. Ele se virou para Michael. Estou preparado para oferecer a você financiamento total para seu projeto, além de uma posição chefiando nossa nova divisão de tecnologia médica. O salário é de 350 mil anuais, mais opções de ações e benefícios abrangentes que cobrirão todas as necessidades médicas de sua filha.
Michael olhou para ele, certo de que isso era alguma piada elaborada, ou pior, um sonho do qual ele acordaria para se encontrar de volta em seu pequeno apartamento, contando moedas para a próxima recarga da prescrição de Lily. Por quê? Ele conseguiu dizer finalmente. Por que você correria esse risco com alguém como eu? A expressão de Whittaker suavizou. Porque 18 anos atrás, eu era você. Quebrado, desesperado e ignorado por todos que poderiam ter ajudado. Ele estendeu a mão sobre a mesa. E porque esses sapatos me dizem tudo o que preciso saber sobre seu caráter. A mão de Michael se moveu quase por conta própria para apertar o aperto firme do bilionário. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Whittaker respondeu simplesmente. E então, ligue para sua filha. Sim, Michael sussurrou, a emoção tornando sua voz rouca. Sim, absolutamente sim. Excelente. Whittaker sorriu, uma expressão genuína que transformou seu rosto. Agora, há uma condição que é inegociável. Michael se enrijeceu, esperando o outro sapato cair. A pegadinha oculta, a demanda impossível. Sempre havia uma pegadinha, não é? Esses sapatos, Whittaker disse, apontando para baixo, eles te carregaram pelo inferno e de volta. Eles merecem ser aposentados com honra, não zombaria. Antes que Michael pudesse responder, Whittaker apertou outro botão em sua mesa. Mande entregar o pacote do meu carro, ele instruiu. Momentos depois, Sandra retornou carregando uma caixa de sapatos com um logotipo de luxo familiar. Whittaker pegou e entregou a Michael. Um presente de boas-vindas. Espero que sirvam. Dentro havia um par de sapatos de couro artesanais que provavelmente custavam mais do que o aluguel mensal de Michael. Ele olhou para cima, atordoado com o gesto. Você precisará ter a aparência certa quando o apresentarmos ao conselho como nosso mais novo executivo. Mas esses, ele acenou com a cabeça para os sapatos gastos de Michael, guarde-os. Algumas coisas valem mais do que sua aparência sugerem. Michael lutou para encontrar palavras. Senhor, eu não sei como agradecer. Você pode me agradecer provando que estou certo, e me chamando de Charles de agora em diante. Somos parceiros agora, afinal. Ele checou seu relógio. O conselho estará se reunindo em breve. Por que você não usa meu banheiro privativo para trocar esses sapatos novos? Sandra mostrará onde fica. Enquanto Michael seguia Sandra para fora, ele ouviu Whittaker ao telefone. Patrícia, Charles Whittaker aqui. Gostaria de providenciar para uma Lily Davis no Centro de Reabilitação Oakwood. Sim, quero que ela seja transferida para o Westside Medical imediatamente. Assistência particular completa. Todas as despesas cobertas pela Fundação Whittaker. Michael parou, olhando para o homem que acabara de transformar sua vida com uma única conversa. Whittaker encontrou seu olhar e deu um pequeno aceno de cabeça. É o que Emma gostaria, disse ele silenciosamente. Pela primeira vez em 18 meses, Michael sentiu um peso sair de seus ombros. No elegante banheiro privativo, ele cuidadosamente removeu seus sapatos gastos, embrulhando-os no papel de seda da caixa. Então, ele colocou os novos, maravilhando-se com seu conforto e ajuste perfeito. Quando ele se juntou a Whittaker, o bilionário estava esperando perto do elevador. Pronto para encarar o conselho, Michael? Pronto, Michael respondeu, mais alto do que estava há meses. Quando eles entraram na sala de reuniões, os executivos ficaram em silêncio, olhando confusos para a transformação de Michael. O homem magro que havia zombado de seus sapatos antes parecia particularmente desconfortável. Senhoras e senhores, Whittaker anunciou, gostaria de apresentar o mais novo membro de nossa equipe executiva e o chefe de nossa recém-formada divisão de inovações médicas, Michael Davis. Enquanto os rostos atordoados ao redor da mesa registravam este anúncio, Whittaker continuou. O projeto revolucionário de prótese do Sr. Davis será a pedra angular de nossa entrada no mercado de tecnologia médica. Espero sua total cooperação para levar este projeto à concretização. O executivo magro pigarreou. Charles, tem certeza de que isso é sensato? Não sabemos nada sobre este homem além de uma apresentação de 30 minutos? O sorriso de Whittaker era afiado como uma navalha. Pelo contrário, Robert, eu sei tudo o que preciso saber. Às vezes, a verdadeira medida de uma pessoa não é encontrada em seu currículo ou em sua conta bancária, mas nas escolhas que ela faz quando confrontada com decisões impossíveis. Ele colocou a mão no ombro de Michael. O Sr. Davis escolheu as necessidades de sua filha em vez de sua própria dignidade.
Eu acho essa qualidade muito mais valiosa do que o brilho nos sapatos de um homem. Quando Michael deixou o prédio da Whittaker 3 horas depois, ele caminhava de forma diferente. Suas costas estavam mais retas, seu passo mais leve em seus sapatos novos. O segurança que havia sorrido antes, agora abriu a porta com um aceno respeitoso. A recepcionista sorriu calorosamente, chamando-o de Sr. Davis com genuína deferência. E em sua bolsa, embrulhados cuidadosamente em papel de seda, estavam seus sapatos velhos, desgastados, usados, mas preciosos além da medida. 6 meses depois, Michael estava em frente a um auditório cheio de profissionais médicos e líderes da indústria. Ao lado dele, em sua cadeira de rodas, estava Lily, radiante de orgulho, enquanto seu pai revelava o primeiro modelo de produção do sistema de mobilidade Davis Whittaker, uma prótese acessível que logo mudaria milhares de vidas. Na primeira fila, Charles Whittaker acenou em aprovação, seu próprio segredo escondido sob calças sob medida e sapatos feitos à mão. E no novo escritório de Michael, de volta à sede da Whittaker Innovations, havia uma vitrine de vidro contendo um par de sapatos gastos, um lembrete de que, às vezes, as coisas que menos valorizamos são as que mais valem. Enquanto o público se levantava para uma ovação de pé, Michael se curvou para sussurrar no ouvido de Lily. "Mamãe estaria orgulhosa de nós", disse ele suavemente. Lily apertou sua mão. "Ela está." Ela respondeu com a sabedoria de uma criança que enfrentou mais em sua jovem vida do que a maioria dos adultos jamais enfrentariam. Os olhos de Michael encontraram os de Whittaker através da sala lotada. O bilionário deu a ele um aceno sutil que dizia: "Olhe além das aparências, encontre o valor interior, e você poderá descobrir algo extraordinário." Você teria visto o valor em Michael ou julgado por seus sapatos gastos? Às vezes, as coisas mais valiosas da vida vêm nas embalagens mais inesperadas, e as mudanças mais poderosas começam com alguém disposto a olhar mais fundo do que a superfície. Se essa história te emocionou, se inscreva agora para mais histórias inspiradoras toda semana que nos lembram de olhar além das aparências e encontrar o verdadeiro valor nos outros. E clique no vídeo na tela para assistir o próximo, com uma reviravolta tão forte que você nunca vai esquecer o que significa julgar alguém pela aparência. E se você gostou dessa história e quer apoiar nosso canal, considere deixar um valeu demais.